crianças, bom dia, tudo bom? Hoje é dia 22 de setembro de 2020. Nossa matéria de hoje é ciências, vamos falar sobre pressão atmosférica, tá? Bom, quando vem a palavra pressão, o que vem à cabeça de vocês? Vamos lá. Se remete a uma coisa que incomoda ou pode ser também uma certa força. Então, no caso de pressão atmosférica, trata-se de uma força que é exercida sobre a superfície terrestre, tá? Vamos imaginar dois lugares com altitudes parecidas, tá? A altitude não vai influenciar. Então, vamos lá. Numa temos a temperatura baixa, tá? Onde o ar é denso, tá? É frio, então a pressão tende a ser maior. Então, é como se as moléculas de gases que formam a atmosfera ficassem comprimidas, apertadas, não tivesse espaço para se expandir. Então, ali forma uma alta pressão. Já em lugares de temperatura quente, há uma queda de pressão, porque ali o ar já é mais espalhado, ou seja, afastado, então fica mais leve, então a pressão tende a cair, tá? Então, em lugares frios, temos alta pressão. Em lugares quentes, temos baixa pressão, tá? Uma outra consequência em relação à pressão atmosférica é a chuva, tá? Por quê? As chuvas em lugares quentes, ela com a pressão mais baixa, no caso o ar é mais leve, então ele sobe, com isso ele leva a umidade, lá ele se condensa, formando chuvas, então aí acontece a chuva, no caso, né? Isso quer dizer que ali, em lugares quentes, o ar é mais leve, então ele tem mais tendência a subir e formar as chuvas. Já em lugares mais frios, isso acontece pouco, porque o ar é mais pesado, é mais denso, então não tem muito essa circulação, tá? E muito é que em regiões de alta pressão formam os desertos, como o norte da África e o deserto do Saara, que são lugares quentes, então não tem muita chuva. É onde ocorre o deserto, tá? Uma outra consequência antes disso, o ar rarefeito. Por exemplo, na página 13 do livro de vocês, tem dois alpinistas subindo a montanha. O que está mais embaixo, ele consegue respirar melhor, porque ele está embaixo, o ar é mais leve, tá? Já quando o outro está mais acima, o ar já fica mais pesado, ele já tem mais dificuldade para respirar, tá? Isso a gente chama de um ar raro, que no caso está quase faltando, vamos dizer assim. Ou simplesmente chamamos de ar rarefeito, tá? Outra coisa decorrente da pressão atmosférica são os ventos, tá? Bom, o vento, o que é o vento? Ele é o ar aquecido pelo sol, tá? Que troca com o ar resfriado, o sol desce e sobe, né? Essa troca a gente forma o vento. Quer dizer, ele vai do centro de alta pressão para o centro de baixa pressão. Ele vai fazendo essa troca. Ele sobe quente, desce frio, tá? Então ele faz essa troca. E como que a gente sente esse vento, né? É quando você sente o frescor no rosto, no balançar das árvores, né? Que mais? Quando seca a roupa, tá? E você sente no caso, sente o vento, tá? Essa é a questão da pressão atmosférica, como ocorre. Então, vamos lá, resumindo. No centro de alta pressão, nós temos frio e pouca chuva. No centro de baixa pressão, nós temos calor, muita chuva e os ventos se deslocam do centro de alta pressão para os centros de baixa pressão, tá bom? Essa é a nossa matéria de hoje. Qualquer dúvida é só chamar a tia. Vou explicar os exercícios da página 16 até a página 18, tá? Com o racha-cuca da página 19. Então, vamos lá. Sublinhe a sentença correta. A relação da pressão atmosférica com a altitude é diretamente proporcional. Em locais de altitude elevada, a pressão atmosférica também é elevada, enquanto em locais de baixa altitude a pressão também é baixa. B. A relação da pressão atmosférica com a altitude é inversa. Preste atenção que a tia explicou. Em locais de altitude elevada, a pressão é baixa.
enquanto os locais de altitude baixa, a pressão atmosférica é elevada. Como a tia falou, no centro de alta pressão tem frio, então é alta pressão. Frio, pouca chuva. Em centro de baixa pressão é calor com muita chuva. Então, preste bem atenção, analise bem as frases. 2. Corrija a frase errada do exercício anterior, dando exemplos de cidades ou regiões onde o conteúdo corrigido possa ser justificado. 3. Analise a alternativa correta. Em cidades com grande altitude, o ar é mais rarefeito, ou seja, a quantidade de oxigênio é menor ao nível do mar. Quito, cidade localizada a 2.800 metros de altitude, apresenta também elevada pressão atmosférica. A pressão atmosférica em cidades com baixa altitude sempre será menor se compararmos a cidades em montanha, que possuem altitude e alta pressão atmosférica. Os ventos são movimentos apenas de ar quente. O ar frio, ao se movimentar, recebe o nome de vendaval. Preste atenção, hein? 4. A pressão atmosférica é um dos exemplos de ação do ar atmosférico na natureza. Você poderia citar outro? Sítio, ou sítios, no espaço abaixo. Observe a imagem a seguir. A movimentação desse barco se deve a um fato muito importante. Explique como esse fator se forma na natureza. Tá? Número 6. É para colocar C, se for certos, e E, se for certas as sentenças, e E, se for sentenças erradas. A cidade brasileira de Salvador, localizada no litoral do país, apresenta baixa pressão atmosférica. A capital mexicana, Cidade do México, fica aproximadamente 2.200 metros de altitude. Essa cidade apresenta muita pressão atmosférica? C. Cidades litorâneas do Rio de Janeiro e Recife possuem elevada pressão atmosférica? Cidades de altitude como Quito e Bogotá sofrem menor ação atmosférica? Nós vamos dizer se é ou se é sim. 7. A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, situada a 3.700 metros de altitude, onde disputará um torneio de futebol. A adaptação deverá ocorrer em um prazo de 10 dias, aproximadamente. O organismo humano em altitudes elevadas necessita desse tempo para se adaptar, evitando-se assim risco de problemas circulatórios. A cidade boliviana se caracteriza por baixa altitude e baixa pressão atmosférica, elevada altitude e elevada pressão atmosférica, baixa altitude e elevada pressão atmosférica ou elevada altitude e baixa pressão atmosférica. 8. Leia atentamente as afirmativas a seguir. Pressão atmosférica é o peso que a atmosfera exerce sobre a superfície terrestre? B. Em relação à altitude, quanto mais alto é o lugar em relação ao nível do mar, mais rarefeito é o ar atmosférico, ou seja, mais afastada ficam as moléculas de ar uma das outras, portanto, maior é a pressão atmosférica. C. A pressão atmosférica, além de variar conforme a altitude, assume características diferentes conforme a ação do vento. Então, vocês vão vocês vão ler as afirmativas e comentar as frases anteriores, e se existir algum erro entre elas, você vai ter que justificar, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar à tia, tá? Não fique com dúvida, pode chamar a tia no privado, que a tia tá lá para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.